Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre o crescimento da Igreja Católica no mundo, né? Enquanto aqui no Brasil o catolicismo vem diminuindo, mas em outros lugares o catolicismo está crescendo, né? Então gostaria de analisar aqui alguns números que saíram aí recentemente sobre essa questão do crescimento do catolicismo no mundo, né? Então eu coloquei aqui no computador algumas estatísticas e a gente vai, né, na minha tela aqui na frente, e a gente vai comentando aqui, conversando um pouco sobre esses números e o que eles significam aí, essa questão do crescimento do catolicismo, tá? Então a primeira coisa que a gente constata aqui, que muita gente já sabe também, é que o catolicismo é um dos grupos religiosos, né, um dos maiores grupos religiosos no mundo, né? Então aqui fala que existe hoje cerca de 1,3 bilhão, né, de seguidores em todo o mundo, né? E esse número corresponde aí a 17% da população mundial. Então é muita gente, né? Muita gente aí que está seguindo o catolicismo, que ainda está seguindo o catolicismo. É importante a gente dizer isso porque muitas vezes vem aquela ideia, né, de que a religião está se esfacelando, a religião está diminuindo no mundo inteiro, a religião está se acabando, e a gente está percebendo que não, aqui a gente está falando somente do catolicismo, né? Então aí com um número bem expressivo, né, de 1 bilhão, né, e 300 milhões, né, 1 bilhão e 300 milhões de adeptos e de seguidores no mundo, né, muita gente, tá? Então, seguindo aqui a nossa estatística, né, então de 1 bilhão e 300 milhões, né, de seguidores em todo o mundo, como nós já falamos, e a gente começa a perceber que onde se concentra aí o maior número de católicos no mundo, né, que são mais de 600 milhões de fiéis, está exatamente aqui na América, né, na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Então o continente americano é onde se concentra o maior número de seguidores, de fiéis, de católicos, né, praticantes ou não, né, e que estão espalhados pela América. Então são cerca de 660 milhões de fiéis, né? Então é o continente com maior proporção de seguidores da religião. Então é muita gente ainda, mesmo o catolicismo tendo perdido, né, aí ultimamente muitos fiéis, principalmente para os evangélicos, mas mesmo assim ainda é uma parcela muito grande, bem representativa da população brasileira. Então vejamos como é que esses católicos, como é que o catolicismo está aí espalhado pelo mundo. A estatística diz o seguinte aqui, essa estatística ela foi divulgada pelo próprio Vaticano, né? Então a estatística ela diz o seguinte, que 666 milhões, né, de adeptos estão no continente americano. Na Europa são cerca de 285 milhões, na África 272 milhões, né, e na Ásia 154 milhões e na Oceania 11 milhões. Então aqui dá para perceber claramente, né, mais uma vez, que o catolicismo está bem forte na América e quase que empatando ali com a Europa e a África, né, quase com o mesmo percentual, quase com o mesmo número. Aqui no Brasil, a divisão em porcentagem é mais ou menos assim, né, segundo esse relatório. Aqui no Brasil, 58% dos católicos estão no Nordeste, 49% estão na região Norte e Centro-Oeste,
e 47% no Sudeste e o mesmo número, 47% no Sul. Então aqui no Brasil a gente percebe que o catolicismo cresceu, aliás, o catolicismo está mais presente no Nordeste, mas também não é uma diferença muito grande, né? 58, 49, 47, então está quase que equilibrado aí a presença do catolicismo no Brasil, quando a gente pega aí as regiões, né? O relatório, que se concentra aí entre os anos de 98 e 2022, aponta que o número absoluto de católicos no mundo, né, cresceu nesse período 1,01 bilhão para 1,38 bilhão. Mas a proporção em relação às outras religiões praticamente não mudou. Então ela passou de 17,4% para 17,7%. Então parece um crescimento pequeno, né? Quando a gente olha aqui 1,0, né, bilhão para 1,38 bilhão, mas mesmo assim ainda é um número muito expressivo esse crescimento do catolicismo. É claro que a gente não pode comparar com a história do catolicismo lá no início do século XX, né? É outra história. Claro que as coisas mudaram e quando a gente olha para o nosso tempo agora, a gente só vê ali a questão da diminuição, né, do crescimento do catolicismo no Brasil e às vezes em algumas outras partes do mundo. Mas, né, se a gente levar em consideração também tudo que já ocorreu em termos de apresentação de outros grupos religiosos que surgiram, que vêm se apresentando na sociedade, mesmo o catolicismo tendo diminuído em algumas regiões e aqui no Brasil, mas esse crescimento ainda permanece expressivo, ainda é um número expressivo, né, quando se fala de representação social. Então aqui diz o relatório que ao mesmo tempo o número de batismos de católicos caiu de 17,9 milhões em 98 para 13 milhões em 2022, né? Novamente aqui o relatório traz uma informação ainda sobre o Brasil, que diz que os dados mais recentes do Vaticano, né, referentes a 2022, mostram ainda que 13% dos seguidores da religião no mundo estão no Brasil. Olha só que interessante, né? Então o Brasil aí mais uma vez confirmando aí, concentra um grande número de católicos. Então metade da população brasileira se declara católicos, né? Isso já se apresentava no último censo em 2010, era um pouco mais, né? No último censo de 2010 apareceu ali 64%, mas as últimas estatísticas aí realizadas por outros grupos, como a Folha de São Paulo, coisa assim, já diz que esse número deve ter diminuído e o número de evangélicos já deve ter crescido também. Os últimos números que nós temos aqui em relação às estatísticas sobre religião é de 2010. Então o censo de 2022 vai trazer, né, mais detalhes sobre a presença dos católicos no país, mas o que a gente tem agora são os dados ainda de 2010. Bom, vejamos agora os católicos e outras religiões no Brasil, como é que isso se comportou. Então diz aqui que a proporção de católicos no país já chegou a quase 100%, né? Claro, estamos nos referindo aqui ao primeiro censo realizado em 1872, né? Nessa época, o censo apontou que 99,7% da população se declarava católica, né? Então era um número muito pequeno, né, de não católicos, né? Então veja como a situação, né, do início do século XX para cá, como a situação
mudou, né? Então o número foi caindo até chegar a 64,6 no censo de 2010, como eu já falei, né? Então, mas ainda assim, pesquisas indicam que os católicos ainda são maioria, né? Então, no levantamento do Datafolha, de dezembro de 2024, os católicos chegaram a 50%, enquanto 25% da população se declarou evangélica e outros 11% se declararam sem nenhuma religião. Há até quem diga que esse número aí já aumentou também, né? Já ultrapassa os 15% o número de pessoas que se declaram sem religião. Agora, o sem religião aqui não significa necessariamente uma pessoa que é ateu, né? O sem religião é uma pessoa que não frequenta um grupo específico, né? Às vezes ele pode até se declarar, né, que ele foi religioso ou é religioso por causa da tradição, mas não frequenta grupo algum. Agora, a América, como nós falamos, concentra 47,8% dos católicos do planeta, né? E o Brasil segue como sendo o país com a maior comunidade, né? Enquanto, por exemplo, na Argentina, Colômbia e Paraguai, tem mais de 90% de sua população identificada como católica. Olha só que coisa interessante, né? Então, enquanto no Brasil a gente tem, segundo o último censo, 64% de pessoas que se declaram católicas, e segundo outras pesquisas, né, fora do censo, esse número chega a 50%, países aqui, vizinhos, né, como Argentina, Colômbia e Paraguai, o catolicismo ainda é muito forte, com 90% das pessoas se declarando católicas. Bom, já a Ásia, embora com um crescimento muito pequeno, fala ali de 0,6%, mas ela tem focos importantes como as Filipinas, né, com 93 milhões, e a Índia com 23 milhões de católicos. Então, muita gente também. Por outro lado, e agora a gente vai para a Europa, né? Por outro lado, a Europa, né, que foi berço histórico do catolicismo, né? Aliás, ali onde também surge o protestantismo, né? Na Alemanha, Inglaterra, tal. Mas o berço histórico do catolicismo enfrenta uma estagnação, né? Então, embora ali na Europa ainda esteja presente cerca de 20% dos católicos do mundo, o continente registrou o menor crescimento, né? 0,2%. Então, parece-me que, nesse sentido, o catolicismo está estagnado ali na Europa, enquanto que ainda na América, né, o catolicismo cresce, e principalmente na África, que nós vamos falar daqui a pouco, né, na Europa o catolicismo tem está estagnado, né? Então, países como a Itália, Polônia e Espanha mantêm altas taxas de filiação religiosa, né? A estatística aqui fala até acima de 90%, mas o envelhecimento da população e a secularização, ela pressionam os números. Então, esse processo de discussão da secularização na Europa é muito mais forte, muito mais presente do que aqui na América como um todo, principalmente agora que a gente está vivenciando aí uma onda, né, de movimentos mais conservadores, mais tradicionais, se misturando aí com a questão política, e isso está reforçando, voltando aí essa discussão da valorização
da religião na sociedade, mas não exatamente da religião, mas especialmente do cristianismo na sociedade. Então essa discussão sobre secularização tal não é uma agenda, né, muito forte aqui na América, né, tanto a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas o relatório diz aqui que um dos problemas que talvez tenha influenciado essa estagnação, né, do catolicismo na Europa seja essa presença dessa discussão e mesmo a prática, né, dessa questão do secularismo na sociedade europeia. Então diz aqui, aí entra aqui na questão como é que está sendo distribuído aí o clero, né? A distribuição do clero também reflete essas disparidades, né? Então o número total de padres no mundo diminuiu levemente, né? Muito pequeno, né? Ele fala aqui em cerca de menos 0,2%, mas com realidades distintas, né? Padres aumentam na África, né? Olha, mais 2,7%. Então, os padres aumentam na África. Isso significa, então, que há uma necessidade de atender o grupo que está crescendo ali. Também aumenta também a presença, né, o envio de padres para a Ásia, mas elas caem na Europa. E aqui está sendo coerente, né, a estatística. Como ficou estagnado a presença do crescimento na Europa, então o envio também de padres para essas regiões caiu, né? E também na América, na América, no continente americano, né? No continente americano também houve uma diminuição de menos 0,7%. Então, os diáconos permanentes foram o grupo que mais cresceu, né? Então, mais 2,6%, especialmente na América do Norte e Europa, onde ajudam a suprir a escassez de padres. Agora, já as religiosas, né, professas, continuam em queda, menos 1,6%, com reduções acentuadas, mais uma vez, na Europa, né, e na América do Norte. Então, as religiosas, né, tiveram uma queda aí, tanto na Europa quanto na América do Norte. Então, depois de falarmos de padres, de diáconos, de religiosas, também o número de seminaristas caiu, né, globalmente. Então não é uma coisa assim regionalizada, né? Então, globalmente, o número de seminaristas, né, caiu aí menos 1,8%, né? Mais uma vez, com exceção da África, que registrou um aumento de 1,1%. Então, aqui está indicando que o movimento católico está realmente crescendo na África. A Europa vive a situação mais crítica com uma queda de 4,9%. Então, mais uma vez aqui, sendo coerente com a estatística, se a situação do catolicismo está estagnado na Europa, então é lógico que também as vocações, né, os seminaristas tenham diminuído aí na Europa, né, em 4,9%. E também esse número aí foi seguido pela Ásia em 4,2% e na América menos 1,3%, né? Bom, esses números reforçam uma tendência, diz aqui o relatório. Enquanto a África, né, e a Ásia caminham para uma maior autonomia pastoral, a Europa e as Américas enfrentam desafios para renovar o seu clero, manter a presença da igreja em meio às mudanças sociais e culturais. Então isso aqui é um registro importante, né? Até para que a igreja possa saber como é que ela vai fazer para resolver essa situação e onde ela pode
atuar, né, de forma mais eficaz, mais eficiente, né, com mais capacidade ali. Então vamos falar agora especificamente da África, né? Nós já vimos aqui como que o catolicismo está se comportando aí nos outros continentes, e aqui diz a notícia, diz aqui o relatório, que a África registrou o maior crescimento proporcional do catolicismo. Olha só, tá? O maior crescimento. Então, o crescimento do número de cristãos no continente africano, principalmente aqui a gente está falando de católicos, né, chama atenção. Chama atenção por não um crescimento qualquer, mas um crescimento em ritmo acelerado, né? E também aí é importante, não só por causa disso, mas o peso, né? O peso histórico, sociológico, né? Cultural que isso representa. Então, segundo esse anuário pontifício de 2025, né? Que foi publicado pelo Escritório Central das Estatísticas do Vaticano, a África foi o continente com maior aumento proporcional de católicos entre 2022 e 2023. Então, veja, nós estamos falando de apenas um ano, né? 2022 e 2023. Aliás, entre 2022 e 2023, então a gente entende aí que é um ano, 2 no máximo, né? Então, um salto de 3,31%, né? O equivalente a cerca de 9 milhões de novos fiéis, né? Então, em apenas um ano, o catolicismo cresceu em 9 milhões de fiéis na África. Então, hoje o continente já abriga 20% da população católica global. Olha, está concorrendo ali com a Europa. E aqui, então, vem uma questão importante. Será que o próximo Papa pode sair da África? Será que o próximo Papa pode ser uma indicação, né, de alguém que vem da África, já que nós tivemos esse último Papa como representante da América, né, mais especificamente aqui da América do Sul, da América Latina, onde a igreja também tem um maior número de adeptos? Será que o próximo Papa poderia ser, né, alguém que vem lá da África? Isso é uma boa indicação, né? Porque é ali que a igreja está investindo, é ali que a igreja está crescendo. Então é importante você ter alguém também daquele local que vai falar com aquela população e contribuir para que aquela população cresça ainda mais, né? Então essa é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Mas a gente sabe que essa discussão é muito forte, porque tem aí questões políticas envolvendo aí a eleição, né, de um Papa ou de um novo Papa. É claro que a igreja, isso não é só na igreja católica, nas igrejas evangélicas também eles dizem a mesma coisa. Toda vez que há uma votação, né, uma eleição para um cargo importante assim, sempre se diz que não há nenhuma discussão política, não há conversa com ninguém, isso é resultado realmente de uma ação, né, divina que vai escolher ali através do Espírito, né, Santo, que vai indicar aquela pessoa. Bom, eu não estou dizendo que não tem isso, né, que isso não acontece, mas a gente sabe que existem sim as conversas, né, por outro lado, que estão também cheias, né, contempladas pelos interesses políticos, né, de quem vai conduzir a igreja, quem vai conduzir o grupo, né? Bem, esse avanço, né, não pode ser compreendido sem considerar o processo histórico de colonização, né, e evangelização que moldou, né, o continente ao longo dos últimos 5 séculos. Claro,
isso aconteceu na América Latina inteira, né? Quer dizer, o catolicismo ele é resultado da colonização, né, que ocorreu aqui durante muitos anos. E na África não é diferente, né? O catolicismo é resultado desse movimento histórico de colonização que moldou ali a religiosidade e a cultura africana. Então, a imposição do cristianismo em territórios africanos acompanhou a chegada dos colonizadores europeus, né, e a partir do século XV, né, os portugueses, franceses, os belgas, os britânicos, espanhóis, né, que foram ali espalhando as igrejas, as escolas missionárias e práticas religiosas que não apenas converteram, né, os povos africanos, mas também muitas vezes deslegitimaram, né, as suas crenças, né, as suas crenças ancestrais. Então, nesse processo de colonização e de evangelização, houve também um processo de destruição mesmo da religiosidade que já existia nesse local, que já vinha com esses povos, como aconteceu no Brasil também. A religiosidade indígena ela foi desqualificada, assim como a religiosidade dos povos africanos também foram desqualificadas, né, para dar lugar ao cristianismo, para dar lugar ao catolicismo, ao protestantismo, enfim, à religiosidade dos colonizadores. Bem, de acordo com um outro relatório, o cristianismo hoje representa cerca de 49% da população africana. Então veja, aqui já não está falando especificamente do catolicismo. Nós vimos agora há pouco que o catolicismo, somente o catolicismo, representa cerca de 20% da população. Mas levando em consideração todos os grupos religiosos cristãos, podemos falar em 49% da população africana. Enquanto que o islamismo, né, que já tem uma presença também muito antiga na África, ela responde por 42%, né, de fiéis no continente africano. Agora, voltando aqui ao número de cristãos na África, assim como no Brasil, a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Então, dentro do cristianismo, o número de evangélicos e pentecostais tem crescido de forma muito ainda mais forte, muito mais rápida, né, do que o catolicismo, assim como acontece no Brasil também. Um outro relatório aponta que entre 1970 e 2020 o número de cristãos evangélicos africanos saltou de 17 milhões para mais de 200 milhões. Olha só que interessante, né? Então, em cerca de 50 anos, né, o cristianismo ele dá um salto, né, bem grande, né, de 17 milhões para 200 milhões. Se a gente fizer essa mesma análise aqui no Brasil, a gente vai ver também uma crescente, né? A gente vai ver que que vai subindo ali, né, quando a gente pega desde do início do século XX até hoje, quando a gente pega todos os relatórios que falam sobre a questão religiosa, a gente vai percebendo que o protestantismo vai crescendo e o catolicismo vai diminuindo, né? Mas mesmo assim, quando você junta catolicismo e protestantismo no Brasil, a gente também tem quase 90%, né? E nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui está fazendo uma comparação mais especificamente com os evangélicos. Então, entre 1970 e 2020, o número de cristãos evangélicos apenas, né, saltou de 17 milhões para 200 milhões. Então, no mesmo período, a população católica passou de 55 milhões para mais de 250 milhões, né?
Então, um número bem expressivo, um número bem importante também. E aí a Igreja Católica, nesse sentido, mantém essa liderança aí numérica, né, com os evangélicos, né, o que acontece também aqui no Brasil. Se bem que aqui no Brasil é provável que com o tempo nós vamos chegar aí quase que meio a meio, né, católicos e evangélicos. Então esse fenômeno ele é impulsionado por muitos fatores, né? No caso da Igreja Católica, há um investimento institucional em seminários, ordens religiosas, né? Serviços sociais, enfim. E segundo o texto está dizendo aqui que segundo a agência Fides, entre 22 e 23, quer dizer, entre 2022 e 2023, a África ganhou 1.676 novos padres. Então, mais uma vez aqui, voltando ao nosso relatório, confirma aquela expectativa que nós já batemos nessa tecla várias vezes, né? A coerência do relatório. O catolicismo crescendo na África precisa de mais padres, né? Precisa de falar, de levantar mais vocações. Então, só em 22 e 23, a África ganhou 1.676 novos padres. Então, um crescimento aí que reforça a estrutura e a expansão da igreja no continente, né? Já o avanço evangélico diz aqui que se dá sobretudo através de igrejas independentes, né, pastores carismáticos que utilizam os meios de comunicação, as redes sociais, né, para atrair os fiéis, né, principalmente trabalhando ali nas regiões de periferias, né, e regiões rurais, que se você prestar atenção, pessoal, é a mesma coisa que aconteceu no Brasil, né? Começa atuando na periferia, começa atuando nas áreas, né, longe dos centros urbanos, né, e vai crescendo, vai conquistando a população e depois vai chegando para toda a cidade. Diz aqui o texto que o que une, né, os movimentos, ambos movimentos, é a continuidade do processo de cristianização. Claro, já não se utiliza mais, já não são utilizadas as mesmas formas da época da colonização, mas muita coisa ainda segue, né, reproduzindo aí os padrões coloniais, né, como, por exemplo, desqualificando a religiosidade da população, principalmente a religiosidade popular ou a religiosidade primitiva, e primitiva aqui que eu estou utilizando não no sentido pejorativo, mas algo que faz parte ali da cultura, né, primeira daqueles povos, e essa religiosidade ela então é desqualificada para dar lugar aí às novas a nova forma de enxergar a religiosidade no mundo atual. O relatório inclusive traz a palavra de um antropólogo, né, congolês, Jean-Marc Ella, em que ele diz o seguinte, que o crescimento do cristianismo deve ser analisado à luz de um projeto histórico, né? O que ainda hoje influencia identidades políticas e modos de vida no continente, né? Então continua ainda não com as mesmas práticas, mas práticas, algumas que foram abandonadas e outras que ainda permanecem, que, como eu já falei, aquelas de desqualificar a cultura, as questões populares, para trazer, né, uma nova forma de enxergar a realidade através de uma religiosidade diferente daquela que era a prática da população. Então, com uma população que deve dobrar
até 2050, a África se tornou aí esse novo centro, né, para onde todo mundo está olhando, principalmente os grupos religiosos, porque eles estão enxergando ali uma terra fértil, né, onde o cristianismo, principalmente, pode crescer, né, e pode dar frutos aí em termos de números, né, em termos de participação, em termos de adeptos. Claro, isso gera aí a disputa, né, pelos fiéis, né, pela população. Então diz aqui o texto que entre disputas por fiéis, interesses econômicos e influências culturais, o continente segue sendo aí alvo de missões religiosas estrangeiras, e muitas delas ainda pautando em lógicas de dominação e silenciamento das cosmovisões africanas. Então, o crescimento numérico do catolicismo não pode ser lido apenas como um dado estatístico, mas como um reflexo de um processo contínuo, né, de conversão, que atravessa séculos. E claro, aqui a gente está enfatizando o catolicismo, mas esse processo também pode ser dito também em relação ao protestantismo, né? Porque o protestantismo também tem uma forma de agir um tanto parecido com o catolicismo nessa questão da evangelização. Evidentemente que a gente está falando aqui de um catolicismo mais conservador, de um protestantismo também mais conservador, que tem essa visão de uma evangelização conversionista, né? e de transformação da cultura para levar uma nova cultura religiosa para os povos, né? Onde eles atuam como processo de evangelização. Então, pessoal, eu quis trazer essa discussão para que a gente possa pensar a partir desses relatórios, né, que depois aí na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês verificarem de onde foram retiradas essas informações, esses textos. Vocês podem depois ler, acompanhar com mais tranquilidade, né, as fontes de onde a gente tirou aqui essas informações. Então eu trouxe essa discussão para que a gente pudesse perceber para onde está caminhando aí a questão religiosa no que se refere mais especificamente ao catolicismo. E aqui eu lanço novamente a mesma questão que eu já falei anteriormente. Será que não seria o momento de termos aí um Papa, quem sabe, africano, para que ele pudesse representar não somente a religiosidade africana, que já seria uma grande, né, contribuição, né, representar a cultura, a população africana, mas também para que reforçasse exatamente esse processo de crescimento do catolicismo nessas regiões, né? Por muito tempo a gente teve somente papas europeus, né? Quem sabe a gente ter novamente um papa que represente as Américas ou a região africana. Bem, era isso então. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.